Pessoal, você que está assistindo aí essa live, Pastor Marcos comentou sobre a questão dos óculos, né, que a gente às vezes usa para ler determinado livro. Aqui a gente está falando da Bíblia, né? Então, se você lê a Bíblia a partir do óculos de uma determinada doutrina, você vai crer cada vez mais nessa determinada doutrina. Então, o que nós estamos fazendo é um convite para que você venha a ler, não só ler, mas examinar, porque ler é a parte mais fácil. Para que você venha ler e examinar a Bíblia sem os óculos pré-estabelecidos. Inclusive, tem uma aula no curso de teologia biblista que eu estou ministrando, faça parte. Curso 100% online, você pode fazer o curso inteiro pelo celular. Estamos com preços promocionais nas mensalidades, a próxima turma começa em setembro. Entre em contato comigo, garanta sua vaga. Os detalhes para você entrar em contato comigo na descrição aqui desse vídeo. Nesse curso, tem uma aula chamada Ótica de Leitura, onde eu comento acerca dessas lentes externas que muitas pessoas usam para ler a Bíblia. E aí elas só passam a crer mais ainda naquilo que a lente externa faz ela enxergar, certo? Então é dessa forma que a gente administra e procede, certo? O nosso inscrito aqui, o Kardec, ele mandou uma pergunta da seguinte forma: Pastor, o Espírito Santo é uma pessoa para você? Olha, eu vou dar uma pincelada aqui, quem vai responder é o pastor Marcos, ele que vai descascar esse abacaxi aí. Amém. O Espírito Santo, dentro daquilo que eu enxergo, por exemplo, ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito do Deus. Ele não é uma outra pessoa, uma outra divindade dentro de um conjunto de três. Por isso que às vezes a Bíblia coloca, você prometeu a Deus, em seguida mente para o Espírito Santo e diz, você mentiu para Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, do Deus, e não uma outra pessoa, uma terceira pessoa sempiterna, porque para ser Deus tem que ser sempiterno. Tem que ser sempiterno. Então, se o Espírito Santo é uma pessoa distinta e sempiterna, aí nós já temos problemas com o monoteísmo. O monoteísmo já passa a ser danificado, certo? Inclusive, o próprio credo de Atanásio vai dizer que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho. Eu creio que o Espírito Santo procede de Deus, porque é o Espírito de Deus, certo? Não, enfim. Pastor Marcos, o que é que o senhor tem a responder aí ao nosso inscrito? Sim, Kardec, boa pergunta, Kardec. Eu queria que você pudesse, irmão Harry, abrir na página 107 do livro, só para a gente fazer uma pequena leitura, que eu acho que fica mais dinâmico. Fiz uma Por tabela. favor, 107? 107. Enquanto isso, né, enquanto ele vai procurando, aí você coloca na tela. Então, assim, Davi, ele vai falar, né, isso, essa parte aí mesmo. Davi, ele vai falar, né, e o Espírito de Deus falou por meio dele, né, e ele vai dizer isso em 2 Samuel, capítulo 23, verso 2 a 3. E depois ele vai dizer que era Deus falando por ele. Eu vou ler o texto aqui antes de entrar nesse gráfico aí, para deixar paradinha essa tela aí. Eu vou ler aqui, ó. Salmos, 2 Samuel 23, verso 2 e 3. O Espírito do Senhor falou por mim. Observe, o Espírito do Senhor falou por mim. E a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel. Peraí, era o Espírito de Deus ou era Deus? Porque se for pessoa diferente, Davi está falando aqui algo que vai contrariar o trinitariano. Porque o Espírito de Deus e Deus são termos intercambiáveis para falar do mesmo ser de maneiras distintas, mas não de que há pessoas diferentes. Então, para não tomar muito tempo, aqui tem um gráfico, né? E esse gráfico no Salmo 95, uma tabela,
no Salmo 95, verso 7 a 11, vai dizer assim, talvez eu não vou ler tudo, só para dar uma base, diz assim, ó, verso 7, porque ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. E hoje, se ouvires a tua voz e não endureceres os vossos corações, e assim como na provocação e no dia da tua tentação no deserto. Observe, né? Aqui está dizendo que ele é o nosso Deus. Tá? Olha o verso 7 lá de Hebreus, capítulo 3, verso 7 a 11. Porquanto, como diz o Espírito Santo, aqui está dizendo que o Espírito Santo são pessoas diferentes, se ouvires a tua voz e não endureceres o vosso coração, ou os vossos corações, perdão, como na provocação do dia da tentação no deserto. Então, peraí, são pessoas distintas ou o texto está tratando acerca de uma mesma coisa? Passe um pouquinho, professor, só para a gente ir logo direto para a segunda tabela. Só para ter mais um pouquinho essa tabela aí. Isso. Deixa eu passar aqui a minha, que eu não consigo fazer a leitura. Eu estou com o computador. Olha só, eu indo direto para a tabela, não tem um contexto, o livro trata contextos e tudo mais, mas Isaías capítulo 6, verso 8 a 10, vai dizer, depois disso, ouvi a voz do Senhor, isso HWH, ou seja, Deus, o Pai, que dizia, a quem enviarei, a quem há de vir por nós? Então ele disse, eis-me aqui. Então ele diz, verso 9, vai e dize a este povo, ouvis e de fato não entendeis, e vedes e de fato não compreendereis. Agora, olha o que Paulo diz em Atos 28, verso 25 a 27. Verso 25, e como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo, Paulo, a esta palavra, bem falou o Espírito Santo pelo nosso Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías. Dizendo o quê? Verso 26. Dizendo, vai a este povo e dize, ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Observe, de novo, um texto tratando Deus o Pai e o outro tratando o Espírito Santo. São pessoas distintas? Impossível. O Espírito Santo é um termo intercambiável. Quando eu falo do Espírito Santo, eu estou cheio de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de Deus. Então, não estou tratando... Agora, filosoficamente, Deus o Pai é transcendente. Ele transcende toda a criação. Então, o Espírito Santo é imanente, é como Deus, é como o Sol e os raios do Sol. E aquilo que emana tem todas as características daquilo que emanou. Então, por isso, pode razoar, pensar, e não faz dele uma nova pessoa, como alguns dizem. É como um gelo, pega uma peça de gelo, um pedaço de gelo, e você, querendo ou não, você vai sentir frio, você vai sentir a frieza, porque é uma característica do gelo, e aquilo que ele emana é sua característica. Pega o fogo, fica perto do fogo que ele vai aquecer. O fogo aquece, é a característica do fogo, então ele emana calor. Deus é santo, ele é espírito, ele vai emanar o Espírito Santo. Então não tem como a gente atribuir a pessoas distintas, uma vez que não é distinto ontologicamente como pessoas. Poderia citar muitos outros textos, poderia falar do próprio nascimento de Jesus, uma vez que Jesus nasce, a Bíblia diz que ele foi gerado do Espírito Santo, portanto, quem gera é genitor, e todo genitor é pai. Genitor é pai. Então, o Espírito Santo seria o pai de Jesus. Todavia, não é aplicado como sendo pai, porque o Espírito Santo, ou o pai, tratando como se fossem seres distintos, se fosse, teria que ser o Espírito Santo. Mas ele não trata. Então, não há como a gente tratar estas coisas, uma vez que a Bíblia ela é muito clara, e eu coloquei aqui algumas passagens para elucidar de maneira objetiva isso. Até mesmo porque, se fosse dessa forma, Jesus teria um pai no Kairos e um pai diferente no Cronos. Exatamente. Seria filho de Deus no Kairos, filho do Espírito Santo no Cronos. E aí nós também teríamos problemas, por exemplo, nós não, né? Mas a galera que acredita aí na ideia de Theotokos ou Theotokos, é isso? A Maria, mãe de Deus? Theotokos, né? Theotokos. Porque, no caso, o Espírito Santo e Deus não poderiam ser distintos. Aí eles estariam defendendo o unicismo, pensando que estão defendendo a Trindade. Ia virar toda uma bola de neve. Né? Exatamente. Mas uma das grandes questões
que eu costumo tratar muitas vezes, inclusive no curso, é a questão da polarização. Às vezes o senhor diz assim, olha, eu não sou arminiano. Ah, então é calvinista. Então é calvinista. Deus decretou o pecado, isso é um mistério. Deus tem uma vontade X, uma vontade Y. Elas podem entrar em conflito porque não existe lei que diz que Deus não pode entrar em conflito. Ah, não, mas então eu não sou calvinista. Ah, então é arminiano. Se o senhor é arminiano, então quem que colocou o futuro lá para Deus ver o futuro? E tem toda essa problemática da polarização exacerbada. Por exemplo, eu falo que Jesus é externado de Deus, dentro da linha monoteísta simples, a qual eu defendo. O pastor Marcos vai dizer que Jesus é uma extensão de Deus, se eu não estiver enganado. É a mesma coisa. A gente vai usar uma semântica diferente aí, mas o núcleo é o mesmo. Então, Jesus é externado de Deus. Ele não é criado a partir de algo já existente, a partir de uma matéria ou de alguma coisa assim. Ele é externado de Deus. A partir de tal, ele tem personalidade própria. E por ser substância de Deus, ele tem todo o poder. Ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E quando você diz que Jesus não é o Deus, as pessoas já pensam assim, então você é ariano, por decorrência da polarização. Então você está dizendo que Jesus é criado, foi um ser criado, e não é isso. Certo? Inclusive, vocês que dizem isso, que Jesus é o Deus, esse não é um argumento trinitário, é um argumento unicista. Inclusive, eu já vi trinitários dizendo assim, Deus se fez carne e morreu por nós na cruz. Trinitário, cuidado, isso é unicismo, isso não é trinitarianismo, tá bom? O Deus criador, eles dizem, o Deus criador se fez carne e morreu por nós na cruz, isso é unicismo, certo?